Olá, discentes de artes visuais e demais pessoas interessadas em teorias da imagem. Hoje nós vamos tratar do capítulo A Parte da Imagem, ou como eu gosto também de chamar essa aula, Imagem, Espaço e Tempo. É o quarto capítulo do livro, A Imagem, do Jacomon, e na próxima aula nós teremos a finalização desse conteúdo com o capítulo A Parte da Arte. Bem, dando sequência ao procedimento que a gente tem tomado aqui, que é de ler, sempre na abertura de cada videoaula, a frase que o Omon usa para apresentar o capítulo, na introdução do livro. Então, vamos lá. Ao ter considerado os principais aspectos da relação entre uma imagem concreta e seu destinatário concreto, torna-se possível levar em conta o funcionamento próprio da imagem. Que relação ela estabelece com o mundo real? Ou seja, como ela o representa? Quais são as formas e os meios dessa representação? Como ela trata as grandes categorias de nossa concepção de realidade, que são o espaço e o tempo? E também, como a imagem inscreve significações? Então, essas são as perguntas de base para este capítulo. Vamos começar a ver como o Omon as responde. Bem, o Omon começa dizendo que há pesquisas que mostram que a imagem é dotada de valores imanentes, de valores próprios, que pertencem a ela em si, sem ter relação com qualquer outro meio fora dela. Então, o que ele vai focar nesse capítulo? É o valor representativo e a realidade sensível. E no próximo, que é a parte da imagem, o foco será sobre questões mais ligadas à estética e a doutrinas artísticas. Ele começa este capítulo falando da analogia, né, que a imagem ela é vista como um processo de produção de uma realidade que ela representa. E isso acontece com uma parte bastante expressiva, uma parte muito grande das imagens. Se nós olharmos, por exemplo, para essa tela do Debré, que está à direita, nós vamos ver o título da tela, né? Jovens negras indo à igreja para serem batizadas. E esse título está expresso na tela, né? Nós temos aí essas jovens, mais para o início do século XIX, indo se batizar. Então, o fato é que há o quê? Há um valor de representação. O Debré aí quis representar essas jovens e ele o fez com as características de valores, tanto da sua expressão pessoal, como da expressão da época. Então, nós podemos ter essa situação de analogia, uma situação análoga, em que algo que está representado pode ser comparado a algo que aconteceu ou acontece. Só que aí há algumas fronteiras da analogia, e nós vamos nos perguntar, em primeiro lugar, se ela é uma convenção ou uma realidade. Para o Gombrich, a analogia icônica ela tem duplo aspecto. Primeiro é um aspecto de espelho. Ela vai ser uma imitação da representação da imagem pela natureza. Há dois exemplos bons disso, são o próprio espelho e uma superfície d'água, né, que cria uma representação de uma imagem que é dada pela própria natureza. Isso vale tanto para a superfície d'água quanto para o espelho. E há também um outro aspecto, que é o aspecto de mapa, né, que existem esquemas mentais que simplificam a representação. Para quê? Para dar clareza ao espectador. E existem esquemas artísticos que se cristalizam pela tradição. E aí podem ser copiados, ou eles acabam se tornando uma espécie de modelo para outros artistas. E para o Gombrich também, o mapa, ele sempre se faz presente no espelho. Então, mesmo quando eu tenho esse aspecto de imitação da representação, da imagem, eu vou ter ali os esquemas mentais que vão ajudar a simplificar essa representação para trazer clareza para o espectador. Ou seja, eu só reconheço aquela imagem que está espelhada porque eu tenho condições de ter um mapa mental que me ajuda a chegar a uma conclusão do que é essa imagem que eu estou vendo. Vamos falar agora, então, de analogia e mimese.
O André Bazin, ele diz que na história da arte sempre houve conflito entre uma necessidade de ilusão por um mundo duplicado e necessidade de expressão. A fotografia, ela liberou ou libertou, de certa forma, a pintura dessa semelhança, dessa necessidade de semelhança, de duplicar o mundo. Por quê? Porque a fotografia é uma alucinação verdadeira. Ela embalsama e revela o real. A alucinação, porque, claro, ela não pode ser uma realidade tal como ela é uma representação ainda assim. Porém, ela é uma representação muito mais próxima do real do que queria ou conseguia ser a pintura e outros aspectos e formas da história da arte. Se nós compararmos, por exemplo, essas duas imagens, a dessa granduquesa e da Dorothy Draper, nós vamos ver a autoria desconhecida, no caso da pintura, e no caso da fotografia, a foto foi feita pelo próprio irmão da pessoa retratada. Em ambos os casos, nós vamos ter índices de analogia muito altos em relação às pessoas representadas. Ou seja, seria possível, provavelmente, reconhecer essas pessoas através das imagens. Agora, o que é fato é que a fotografia, ela deixa a pintura mais livre, e não é porque é só a partir da fotografia que a pintura vai ficar livre para fazer o que quer, mas é que a fotografia consegue atingir um nível de semelhança mais alto e mais rapidamente do que a pintura conseguia. Então, nesse sentido, Bazin expõe essa questão, e ela é interessante para a gente pensar, principalmente para as próximas aulas, como o surgimento de uma nova arte, que embora nesse momento ainda não era considerada arte a fotografia, mas pelo menos o nascimento de uma nova técnica, de uma nova forma de representar algo tecnicamente, vai gerar impacto nas formas existentes. Certo? Isso tem uma importância grande quando nós vamos discutir a parte da arte, finalizando as discussões sobre o livro do Aumont. Então, também temos que falar sobre analogia e referência. O Nelson Goodman, ele diz que na contramão do Bazin, não há uma relação entre semelhança e representação, ou seja, ele pensa o contrário do que o Bazin expõe. Para ele, a analogia está presente na representação a partir de dois denotados concretos, ou seja, de dois aspectos que aparecem concretamente. Um é o modelo, ou seja, quem está sendo retratado ou o que está sendo retratado, e outra é um denotado abstrato, que é o quê? É o processo referencial, é um processo de simbolização, não de representação do real. O que o Goodman oferece como diferença aqui, talvez nós possamos dizer principalmente, é o fato de que não se trata de uma representação do real, mas sim de uma simbolização do real. Se nós olharmos, por exemplo, essa fotografia, também de autoria desconhecida, da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, o que nós podemos inferir das ideias do Goodman aí? Há um denotado concreto, ou seja, essas pessoas estavam lá, né, esse grupo de mulheres, elas se reuniram para fazer esse evento sobre a importância da evolução do progresso feminino, e o fator abstrato aí, o caráter abstrato, ele está muito mais o quê? Numa simbolização de mostrar essas mulheres juntas, em posições diferentes, algumas de pé, outras sentadas, mas não para representar algo. A intenção aí, na concepção do Goodman, é o simbólico que essa imagem é capaz de trazer. Um simbólico muito simples que a gente pode associar rapidamente é que nas fotos de grupos, e especialmente as fotos de grupos de federações, de congressos, de eventos, elas eram principalmente de homens. E elas ocupam os lugares dos homens de uma forma bastante parecida. Ou seja, algumas em pé, outras sentadas, elas posam
de uma forma feminina, inclusive com traços da feminilidade da época. Vocês podem perceber isso pela forma como algumas das pernas estão cruzadas. Então, isso, para ele, é um caráter muito mais simbólico, não apenas de uma representação de algo que aconteceu. Vai além da representação. Ela é uma referenciação para o alcance de algo simbólico. Também nós podemos falar em índices e graus de analogia, né? Nós estamos vendo aqui a analogia como uma comparação, por assim se dizer. E aí nós vamos falar do quê? Da analogia como uma construção, como é que se constrói, né? Como é que se pode perceber a construção de uma analogia. Primeiro, nós temos uma constatação perceptiva, né? Daí o desejo de produzi-la. Então, eu constato que é algo do mundo que eu posso produzir em imagem. Segundo, ela é uma produção artificial, que ela vai atingir diferentes graus de semelhança, que aí vão variar de época a época, sociedade a sociedade, cultura a cultura. E ela vai ter uma finalidade especialmente simbólica, se nós acreditarmos na concepção, por exemplo, do Goodman. Eu inseri aqui a imagem que está na página 214 do livro, só para nós vermos como é interessante esses graus de analogia, como eles aparecem pelas imagens sugeridas pelo Aumont, né? Nós temos aí 3 diferentes representações de cavalos e cavaleiros. Aí nós precisamos falar também dos índices de analogia, né? Para o Christian Metz, a analogia em si, ela é codificada. Ela vai ser o quê? Culturalmente determinada. Há uma utilização e uma compreensão da imagem que são socialmente convencionadas. O Aumont propõe trocar essa noção de código do Metz por uma noção de índice. E aí ele dá alguns exemplos de índice de analogia, né? Há os índices espaciais, a perspectiva, claro, e a paralaxe, que é a percepção da imagem enquanto se está em movimento, mas também a luz, a cor, a expressão da matéria e por aí vai. Aqui eu deixo um exemplo da diferença entre ícone e índice, lembrando que o ícone ele vai trazer traços de semelhança com o objeto representado, enquanto que o índice só revela alguma ligação com o objeto representado. Né? A aula passada eu dei o exemplo de que um índice, por exemplo, numa praia, pode ser pegadas de uma pessoa. Então, essas pegadas, elas indicam, elas revelam que alguém esteve ali. Mas é só isso, eu não tenho como saber quem foram essas pessoas. Eu tenho apenas um traço indicial, e é esse traço, é essa noção de índice, de revelação, que o Aumont vai propor para a analogia, para se trazer esses índices de analogia. E voltamos ao realismo, né? Qual a relação do realismo com a exatidão? Bem, a analogia, ela diz respeito ao que é propriamente visual, o que é aparente e o que é comparável à realidade visível, como um espelho. Enquanto que o realismo, ele vai se referir à informação veiculada pela imagem. Então, há um aspecto aí de compreensão e de intelecção. Não são a mesma coisa, né? O Aumont ele vai dizer também que a imagem realista é a que fornece sobre a realidade o máximo de informação pertinente, ou seja, isto é, uma informação facilmente acessível. Nós podemos olhar aí para a foto da série Penitentes, do Gui Veloso, e nós vamos poder comparar isso, né? Quer dizer, o que é a analogia aí? A analogia, ela vai dizer respeito a que esse algo real aconteceu e foi captado em imagem, como um espelho. Não é um espelho, é como um espelho. Há um caráter de representação sempre. E o realismo, ele precisa trazer esse máximo de informação pertinente que o Aumont prevê, que o Aumont sugere. Então, nós vamos ter o que aí? Uma necessidade de compreensão, de intelecção do que a gente conhece. Essa foto de penitentes, ela é com certeza parecida com muitas imagens de penitentes ao redor do mundo. Agora, há traços aí que vão
ser específicos dessa região onde o Gui Veloso fez a foto. Como é que isso vai poder ser determinado? Isso vai poder ser determinado pela compreensão que o espectador tiver, ou seja, pelo seu conhecimento, a sua intelecção. O aspecto mapa é aquele de conhecer traços suficientes, de ter formações suficientes para a interpretação de uma imagem. Bom, o realismo também tem uma relação forte com estilo e com ideologia. O realismo não é algo despregado do mundo, desacoplado do mundo, ele está lá. Então, o estilo e a ideologia vão participar nas concepções de produção de imagem. O realismo, sendo uma noção relativa, ele acaba se tornando o quê? Uma definição particular da representação que se encarna em um estilo ou em uma escola. Os estilos, segundo Aumont, são determinados por demanda social. Demanda ideológica, em particular. Especialmente uma demanda ideológica. É isso que vai criar, vai determinar um estilo. Aqui é um exemplo do realismo socialista. Nós temos essa tela Rosas para Stalin, do Boris Vladimirsky, e o Andrei Giadanov, ele instrui que as figuras humanas na pintura, elas devem ser mais realçadas, mais próximas do ideal socialista. Ou seja, na ideia de se criar um realismo, algo que represente a realidade, o que ele instruía, na verdade, é que deveria se realçar as figuras humanas, torná-las mais próximas do que? Do ideal socialista. Então, nós temos aí o líder Stalin, ele está numa roupa clara, cercado de crianças, parecem muito bem dispostas a estarem ali, entregando flores. Eles estão num cenário, numa cena idílica, uma cena muito bonita na natureza, e aí é o quê? É o realce desse ideal socialista de união, de paz, de harmonia, e por aí vai. Então, isso era uma recomendação, uma instrução do Yadanov para a pintura. A pintura tinha que ter esse algo mais, esse realce, uma espécie até de, não um exagero, mas uma concepção de falseamento daquilo que é a realidade tal e qual ela é, para uma aproximação a um ideal político daquele momento, Ou seja, aí nós temos o caráter ideológico. Bem, nós vamos agora falar do espaço representado, Existe uma percepção visual que capta esse espaço, existe também uma percepção áptica, que ela é relacionada ao tato e aos movimentos do corpo, embora a gente nem sempre toque as imagens, mas o tato, ele nos ajuda a ter o entendimento do que as imagens representam. E o movimento do corpo, claro, dependendo de como a gente se movimenta, isso altera a visão que a gente tem da imagem. E, claro, voltamos a falar de perspectiva. Vamos falar da geometria perspectiva. A perspectiva é uma transformação geométrica que vai projetar o tridimensional sobre uma superfície plana bidimensional, como todos nós sabemos. Essa é a forma mais comum de representação, mas há também a perspectiva chamada de centro ou de voo de pássaro, como essa apresentada na imagem. A perspectiva também ela pode ser entendida como uma forma simbólica. Nós temos uma perspectiva centrada, que nós podemos chamar de fotográfica, que tem a visão humana como regra de representação. É uma forma simbólica, aí, conforme o Panofsky. E nós temos também uma noção de forma simbólica, do Ernest Cassirer, que é o quê? Ela vai designar as grandes construções intelectuais e sociais pelas quais o homem se relaciona com o mundo. E cada forma simbólica aí teria uma relativa autonomia. Se nós lembrarmos da perspectiva artificialis, do Renascimento, ela responde a quê? Por que ela foi criada, inventada? Ela vai responder a uma demanda cultural específica do Renascimento. Mudanças políticas, científicas, tecnológicas, ideológicas,
E aí era preciso uma forma nova de representar o mundo, né? Essa forma não surgiu do dia para a noite. Ela foi sendo desenvolvida, criada, debatida, combatida em alguns aspectos ao longo de mais de um século, no mínimo, ou até mais que isso. Então, há uma mudança na forma artística que ela tem toda essa característica que o Omon levanta aqui. A política influencia, a ciência influencia, a tecnologia influencia, a ideologia certamente influencia. O Hubert Dumisch, ele fala não na história da perspectiva, mas ele fala nas histórias da perspectiva. Por quê? As histórias da perspectiva, elas nos ajudam a entender as visões de mundo, como cada sociedade em cada época estava estruturada. Isso é perceptível, isso pode ser entendido através do olhar à imagem daquela época e prestar atenção no que a perspectiva oferecia. Vamos, então, para o debate sobre essa perspectiva, né? Essas perspectivas. A convergência das linhas em um plano é uma característica da perspectiva. Um sistema centrado também, e uma correspondência quase que automática com a posição do observador. Né? A perspectiva, ela sugere essa correspondência. E, de certa forma, ela cria essa correspondência. Ela pede essa correspondência. E há também o centramento da representação e uma assimilação à visão, né? Ou seja, os fenômenos expressos na pintura em torno de 1800. E logo depois, esses fenômenos vão ser expressos pela fotografia. Então, o centramento da representação, ele quase que se assimila à visão, ele acaba se assimilando à visão, a essa necessidade de representar o centrado. Que, claro, também, como nós vimos na aula anterior e vamos ver ainda na próxima, há o descentramento como possibilidade. Mas é lógico que nós estamos falando aqui, e o Omon está expondo, aquilo que se tornou, digamos, a regra maior, que é o centramento. Agora, outros teóricos não veem essas questões de perspectiva e de centramento renascentistas envolvidas em contexto histórico. Eles acham simplesmente que elas eram formulações científicas da produção intelectual e da produção artística, claro, que se revelava na produção artística dos próprios artistas que estavam fazendo. Não havia um contexto tão abrangente assim e tão forte nessa abrangência que fosse capaz de influenciar os artistas a mexerem na perspectiva e no centramento. Então, são visões diferentes aí dos historiadores, principalmente dos historiadores da arte. Bem, a perspectiva artificialis, ela faz uma redescoberta da perfeição geométrica da antiguidade greco-romana, né? Só que desta vez ela vem com um investimento no valor simbólico. Então, o que lá na Grécia e Roma não tinha importância simbólica. Havia representação disso em algumas formas artísticas, mas não tinha uma representação simbólica fundamental. Passa a ter representação simbólica fundamental a partir, especialmente, do Renascimento. E aí, dando continuidade, o Omon vai trazer as questões de superfície e profundidade, o espaço aberto e o espaço fechado. Ele começa falando sobre isso por um autor chamado Pierre Francastel. O Francastel diz que o espaço representado, além do visível e da sua geometria, ele deve considerar os mitos de cada sociedade. Então, vejam novamente a ideia de que o artista ou a artista não vai realizar nada se ele não estiver considerando o seu entorno, ou seja, o lugar onde ele vive, a sua sociedade, a sua cultura. Bem, se o Renascimento seguia uma geometria euclidiana de representar os espaços tais e quais eles são na realidade, a pintura moderna ela vai ter uma concepção mais topológica do espaço, segundo Omon. Em que sentido de topologia? De seguir uma lógica do próprio espaço representado na imagem. Nós podemos pensar, por exemplo, o espaço aberto
como ilimitado, o espaço da arte egípcia, de algumas obras do cubismo, do desenho infantil, por exemplo, que não necessariamente respeita um espaço determinado, né? A criança pode começar a desenhar no papel e terminar na mesa. Então, há uma ilimitação aí que é própria, não há uma moldura para o fim. A arte egípcia também se vê bastante isso. O cubismo, isso é mais relativo. E há também o espaço fechado, em que há uma dominação da perspectiva. Né? A perspectiva importante aí, porque ela vai ser um fechamento imaginário e coercitivo. Obriga, de certa forma, e essa obrigação é feita por quem? Pela moldura, que impõe uma grade à imagem. Ela fecha a imagem. Se nós olharmos, por exemplo, aqui eu vou me pegar exatamente no aspecto da topologia, né, dessa lógica própria do espaço. Em Guernica, do Picasso, nós podemos ver isso. Essas pessoas representadas e animais e objetos representados, eles seguem uma lógica própria do espaço que o autor ali, no caso o pintor, está propondo. Não há uma relação direta com a realidade no sentido euclidiano. O que há é uma representação da realidade seguindo uma lógica própria do espaço. Então, as pessoas estão representadas de forma, digamos, despedaçada. E isso tem toda uma lógica dentro da proposta artística, não só desse pintor, como do movimento do qual ele fez parte. Então, é isso que é a topologia própria do espaço, o respeito à topologia própria do espaço. Não é olhar para o que há no mundo real e tentar representar da forma mais próxima possível, mas sim criar uma lógica interna a partir da sua proposta. Então, isso é algo bem mais expressivo nesse sentido, porque é uma lógica que, inclusive, desafia o espectador a entender o que está sendo mostrado. Porque o espectador não terá aquelas características de mapa em primeira instância para analisar a obra. Ele terá que, digamos, reconfigurar seu mapa para entender o que a imagem está mostrando. E aí, claro, a partir dessa reconfiguração feita, ele pode ter a apreciação total da imagem. Então, dando continuidade às questões sobre espaço, nós vamos falar agora de campo e enquadramento. O que é o campo? Ele é um pedaço de espaço imaginário com 3 dimensões que é percebido na imagem fílmica. Portanto, resulta do enquadramento. A partir do momento que eu enquadro algo, ou seja, eu coloco em quadro, eu miro a câmera para esse algo está em quadro, está enquadrado. E a partir desse enquadramento, eu tenho um campo, eu tenho algo que é mostrado e que vai aparecer de formas diferentes, de acordo com aquilo que está sendo representado. Aqui nós temos 3 imagens do filme Bacurau, do Kleber Mendonça Filho e do Julián Dornelles, que eu fortemente recomendo que todos vejam. E nós temos aí diferentes campos representados. Né? Foi feito um enquadramento em cada um deles. Cada enquadramento objetivou capturar imagens diferentes. Né? Nós temos o close, essa placa com estrada, e esse grupo de pessoas reunidas nesse funeral. E esse enquadramento também vai resultar de campos diferentes em relação à sua profundidade, ou seja, à tridimensionalidade contida no campo. Nós vamos falar disso já já. Também há um elemento importante que o Aumont traz, é o movimento de câmera, que ele dá uma informação bastante interessante para a nossa reflexão, que é a seguinte, que é uma noção muito aperfeiçoada na prática, mas que ela não tem uma consistência teórica sólida. Eu vou deixar para vocês a indicação de um vídeo na descrição deste vídeo, para vocês verem movimentos de câmera usados em filmes do Hitchcock, explicando o título, né, o nome de cada um deles. E aí vocês podem entender melhor a diversidade dos movimentos de câmera. Eu tinha dito anteriormente que é importante falar sobre a profundidade de campo, quando nós falamos em campo e enquadramento, e aí nós não podemos confundir a profundidade de campo com a profundidade do campo. A nitidez convencional versus um cultivo do flow, por exemplo.
que é uma característica do impressionismo. Se nós olharmos essas duas imagens, na de cima nós temos essa característica do flow, esse cultivo. Nós temos as flores e o que seria atrás delas, ou seja, a profundidade de campo, ela não está visível com clareza, porque ela está em flow, ela está nesse, digamos, estado de borramento, de embaçamento. Enquanto que a imagem de baixo, ela tem as flores em primeiro plano, né, elas aparecem em destaque, e atrás delas nós podemos ver ainda pelo menos 2 ou 3 tipos diferentes de plantas. Então, isso mostra que a profundidade do campo, ela é algo do natural, enquanto que a profundidade de campo, ela pode ser criada na imagem. No caso aqui, nós temos, na cena real, a mesma profundidade do campo, mas na imagem foram criadas 2 profundidades de campo diferentes. Então, vamos falar do campo agora, a cena. E para isso, nós vamos começar com o que está fora de campo. Se o campo é um fragmento do espaço, o fora de campo é o espaço em torno desse fragmento. O fora de campo é o que não se vê, mas que está lá, que faz parte, digamos, da cena. No cinema, o acesso ao fora de campo, ele é muito feito por enquadramento móvel ou campo e contracampo. Então, se nós olharmos para esse GIF aí do filme Os Pássaros, do Hitchcock, nós podemos ver que, assim, há os pássaros lá fora que voam e, sem ver, nós sabemos que eles não são os únicos, que há mais pássaros, porque pelo movimento desses que estão voando, a gente pode inferir que há mais outros voando nessa espécie de círculo maligno que eles fazem, que eles provocam no filme. Então, eu disse círculo maligno, na verdade, eu quis dizer esse voo maligno. E há também esse pássaro que se aproxima dela, que a ataca, e que ela afasta com a mão. Então, nós o vemos em campo brevemente e ela o afasta. Então, antes de ele entrar, nós sabemos que há um pássaro vindo, pelo gesto dela de mão, que já vai se proteger, e depois nós sabemos que ele continua lá fora, porque ela o afastou, mas ele não deixou de existir. Então, a realização disso, a realização principalmente do cinema, ela é muito baseada com o campo e o fora de campo. Outro exemplo fácil da gente entender isso é com o campo e contracampo. O que é o campo e o contracampo? Se eu tiver que filmar, por exemplo, uma conversa entre 2 pessoas, eu posso colocar a câmera atrás de uma delas para filmar com quem ela conversa. E aí eu posso pegar um pedaço da cabeça, um pedaço do ombro, e eu sei, por exemplo, que eu estou filmando um homem. E ele conversa com uma mulher. Então, está em campo a mulher. O homem está fora de campo. Ele só tem um pedaço, um contorno sendo mostrado. Quando eu mudar a posição da câmera e passar para o contracampo, eu vou fazer a mesma coisa com a mulher que está do outro lado. Então, eu vou colocar a câmera atrás dela, a câmera vai pegar um pouco da cabeça e do ombro, e aí eu terei o homem em campo e esta mulher estará fora do campo. Apenas com a gente pode até dizer, eu tenho ali um índice dela de reconhecimento. A cor do cabelo, ou algo, por exemplo, que ela usa para amarrar o cabelo. Então, esse recurso, ele é muito usado e ele é muito importante, porque o que faz uma imagem não é só o que ela representa nela, o que está nela. O que está fora dela pode ser igualmente importante para o entendimento, para a compreensão do que ela representa. Pensando agora em cena e encenação, vamos falar um pouquinho de teatro. Se no teatro o que está em campo é o que a cena mostra, é o que nós conseguimos ver no palco, o que estaria fora de campo é o que é o bastidor, é aquilo que nos é inacessível, mas onde nós sabemos que algo também acontece. Por exemplo, quando um ator sai de cena, nós sabemos pelo enredo para onde ele foi. Um personagem, desculpe, sai de cena, nós sabemos pelo enredo, ou pelo menos inferimos pelo enredo para onde ele foi.
Então, o que está fora do campo, fora da cena, tem valor porque nós temos o entendimento do que está acontecendo. E aí nós temos o quê? Uma similaridade com a pintura, que é o quadro de cena. Né? Quando nós vamos ver uma peça de teatro, aí nós temos uma imagem de um teatro, o quadro do palco, aquele quadro que é iluminado, que nos permite ver os atores e as atrizes representando, é como uma pintura naquele momento. E nesse espaço representado, no caso do teatro, vai ocorrer uma ação, né? Há uma história ali se desenvolvendo. E há, claro, diferença sobre a criação, tanto na pintura, quanto no teatro, quanto no cinema. Se nós pensarmos, por exemplo, uma dessas diferenças é que na pintura, o criador, ele é único. O pintor ou a pintora, ela cria a partir do seu imaginário e ela expressa da forma que quiser numa tela. Já no teatro, eu vou precisar de pelo menos 2 pessoas, ou de 2 componentes para a realização, que até podem se fundir num só, mas em geral são 2, que é alguém que faça o papel da representação, o ator ou atriz, e alguém que faça o papel da direção. E uma diferença fundamental aí é que enquanto a pintura ela é representativa e ela fica, depois do quadro pintado, ele pode ser exposto, no teatro, eu só tenho a apresentação enquanto ela durar. A partir do momento que a apresentação acabou, eu não tenho mais o teatro acontecendo. Eu não tenho mais uma peça sendo encenada. Ela foi acabada ali, ela terminou. Então, essa é uma característica muito importante. Ela só acontece naquele momento em que há essa organização das pessoas de estarem juntas e representarem para um público. O cinema, ele mantém essa característica do teatro de precisar de pelo menos alguém que dirija e pessoas que interpretem, e é claro que aqui eu estou fazendo uma simplificação muito grande, porque há um número muito maior de profissionais envolvidos, mas essas são, digamos, as pessoas que fazem o corpo do filme acontecer, que fazem o filme existir. Precisa de gente que represente os personagens e precisa de alguém que coloque esta representação em cena fílmica. A vantagem do cinema em relação ao teatro é que o cinema solidifica a sua produção e ela pode se tornar eterna. Né? Um filme, uma vez feito, ele pode ser visto para sempre, enquanto o seu material for conservado. Isso é uma diferença fundamental. Enquanto que no teatro, ela faz parte da sua estrutura, na verdade, que ele desapareça. Então, nós temos aí diferentes formas de entender, inclusive, o enquadramento. Se na pintura, o enquadramento, ele em geral é um só, os pintores em geral fazem uma tela para contar uma história, para narrar algo, embora haja, obviamente, os dípticos e trípticos e outras formas, mas, em geral, você tem uma imagem. O teatro, ele é uma imagem também, de início ao fim, é uma imagem em movimento, mas ele se encerra. A partir do momento que o espetáculo acaba, aquilo se encerra. E depois de segundos que o espetáculo começou, a primeira imagem talvez já tenha sido perdida, já tenha sido modificada. Então, o teatro é uma arte que vai se desfazendo enquanto acontece. Ela vai, ao mesmo tempo que a peça acontece diante dos nossos olhos, quanto mais próxima ela está do fim, mais ela vai deixando para trás, ou seja, deixando a sua existência para trás, até que no final o espetáculo deixa de existir. E o cinema, já ao contrário, é uma sucessão de imagens que vão ficando, né, e que depois, inclusive, podem ser vistas novamente. Falar um pouquinho de cenografia. Nós temos, voltando à noção de perspectiva e de centramento, algo que o Jean-Jacques Rubin chamou de olhar do príncipe, que era
o assento exatamente no meio da plateia, que é o assento que teria, digamos, o melhor privilégio do olhar, teria como ver a totalidade do espetáculo. E a arte de pintar em perspectiva, os cenários da cena italiana, quer dizer, a cenografia foi avançando a ponto de que conseguia-se pintar também em perspectiva cenários de cenas de teatro. Aqui nós temos um exemplo desse teatro renascentista italiano, que essa estrutura do que nós podemos chamar da cidade é mostrada em construção real, mas o que está lá dentro, que nos dá a noção de perspectiva dessa rua longa, de um céu ao fundo, de muitos outros prédios, é pintura. Então, a perspectiva também tem uma importância na cenografia teatral, porque ela ajudou a construir cenários, né, e criar essas ilusões de realidade via perspectiva. Agora nós vamos para a terceira parte, que é o tempo. Como é que se representa o tempo? A própria imagem, segundo o Mon, se manifesta sempre no espaço, mas só algumas imagens vão ter dimensão temporal. Então, o espaço está sempre relacionado com a imagem, mas o tempo nem sempre estará representado ali, nem sempre terá uma dimensão temporal. E nós temos uma noção de instante, né? Que o que é um instante? É uma extração imaginária de um ponto singular do fluxo temporal. Basta olhar essa imagem da série Gênesis, do Sebastião Salgado, e nós vemos isso. Esse instante em que ele flagrou este homem saindo com este instrumento na mão, os portões abertos e uma sequência de pessoas vindo atrás dele. Uma noção bastante interessante é a noção de instante pregnante. É um termo do Lessing, do filósofo Lessing, que diz que o instante que exprime a essência do acontecimento é um instante mais favorável à representação da imagem, na imagem. Essa proposta do Lessing, ela resolve, de certa forma, o dilema entre representar tudo, uma compreensão total, versus um instante, que tem relação com a verossimilhança, ou seja, de organizar as informações de forma que elas pareçam verossímeis, que elas pareçam reais. O Aumont diz que isso é uma noção estética e de codificação retórica. Nós podemos olhar para essa imagem Botafogo, do Flávio Dam, e nós temos esse instante pregnante capturado, né, em que este homem que está deitado, nesse banco, ele está numa posição bastante parecida com a fotografia desse outdoor de propaganda. E nós temos aí, claro, uma noção de choque, né, de disparidade entre o que a imagem vende no outdoor e a realidade social dessa figura que está representada abaixo, desse homem numa condição de vida extremamente ruim. Então, isso é um instante pregnante, ou seja, é um instante mais favorável para se fazer a foto. Ou compor a imagem, não precisa ser necessariamente uma foto. Aqui o exemplo de uma fotografia. Também há um instante qualquer, que aí ele tem o quê? Uma ideologia diferente do instante pregnante, desse instante significativo. Ele seria um instante como os outros, ou um instante sem preparação de ser capturado. Aqui eu vou me ater bastante à fotografia, porque na fotografia é mais fácil se ver essa diferença entre o que é o qualquer e o que é o pregnante. Aqui nós temos duas fotos feitas pelo Jack Mobbs, que foram realizadas na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, numa cidade chamada Greensboro, numa lanchonete lá, em 1960. E, aparentemente, se nós olharmos para essas fotos, elas têm 4 jovens negros num balcão, à direita, e à esquerda, esses 4 jovens caminhando, né? E em ambas as fotos, eles estão com um aspecto bastante sério, bastante compenetrado. Agora, o que poderia ser um instante qualquer da captura é algo que se torna pregnante pela história que essas fotografias envolvem. Qual é essa história? Esses jovens estavam, nesse dia, nessa lanchonete em que foram fotografados,
e eles sentaram na parte da lanchonete que era destinada aos brancos, né, por causa de toda a segregação racial que havia nos Estados Unidos e tudo mais. Eles sentaram ali e falaram, vamos esperar nosso pedido. A lanchonete, obviamente, não quis servi-los, eles insistiram, ficaram. Algumas pessoas criticaram, as pessoas brancas saíram de perto, né, não queriam se envolver com a questão. E eles ficaram ali, terminou a noite, eles não foram atendidos, mas eles não arredaram o pé até a lanchonete fechar. Voltaram outras vezes para fazer o mesmo ato, porque eles queriam serem atendidos como pessoas e não como negros, que tivessem a sua parte específica. Eles queriam quebrar com essa ideia de que os negros tinham um lugar específico para comer. Isso foi um movimento muito grande lá. Eu vou meter aqui especificamente ao que aconteceu nas imagens, né? Ou seja, o que essas imagens representam, na verdade. Eles voltaram outras vezes, a história foi sendo conhecida, as fotos circularam nos jornais, e outros jovens começaram, especialmente os jovens, começaram a dar apoio e a fazer o mesmo, a ir a essa lanchonete e também a outras, e exigir que fossem servidos. Houve muita confusão, chamou-se a polícia, mas esse grupo não foi arredando o pé de querer ser servido em qualquer lugar da lanchonete que eles quisessem. Para encurtar a história, que é bastante longa, esses atos deles levaram semanas, eles conseguiram, depois de muita luta e muito mais gente envolvida, não só nessa cidade, mas esse assunto se espalhou para o próprio estado da Carolina do Norte e para outros estados também. E começou a haver uma espécie de rede de apoio e de protesto, as pessoas fazendo ações parecidas. Eles conseguiram, depois de muitas semanas, que esta lanchonete o servisse onde eles sentassem, não importando se era lado de branco ou lado dos negros. E, evidentemente, isso aconteceu nessa lanchonete e também se espalhou para outras. Ou seja, foi um movimento iniciado por esses 4 jovens e que teve uma repercussão social, política, bastante grande. Então, vejam que, embora a fotografia possa parecer de um instante qualquer, ou seja, de algo... e eu digo aqui trivial, não é porque era normal isso acontecer, normal no sentido de ser ok acontecer, de ser uma atitude tudo bem. Mas era trivial porque, até este momento, qualquer jovem que se sentasse na ala dos brancos teria seu pedido negado. Então, havia uma trivialidade. O autor aí poderia estar fotografando algo que era um instante qualquer, no sentido de um instante que se repetia no dia a dia daquelas pessoas. Mas as imagens foram para os jornais e repercutiram de uma forma tão grande, e as pessoas aderiram ao protesto, que este instante deixou de ser qualquer, ele se tornou um instante pregnante. Ele parece como um instante exato em que o jogo começa a virar. Nós podemos até olhar isso no rosto dos jovens, principalmente quando eles estão no balcão, porque eles estão com uma expressão de que nós temos razão, nós estamos aqui, nós não vamos sair. E isso, claro, depois de semanas, deu efeito. Então, essa noção de instante qualquer, instante pregnante, ela é muito volúvel no sentido de que vai depender muito do contexto que envolve as imagens e do que acontece depois do que essas imagens são feitas. Vamos também falar da imagem em movimento. Nós temos falado da representação do tempo, a superação do instante. A imagem em movimento ela é como um instante qualquer multiplicado, porque hoje tem uma sequência de instantes quaisquer, e nessa multiplicação de instantes quaisquer, eu vou ter uma imagem em movimento. Isso no cinema fica muito claro, né? Porque o cinema é uma coleção de instantâneos, aqueles 24 quadros por segundo, que anula todos os instantâneos. Eu não vejo um instantâneo por vez, eu não vejo uma imagem por vez, eu vejo a imagem em movimento, eu vejo o filme, né? E eu tenho também o tempo sintetizado, que é especialmente por a ideia de montagem, pode ser também de colagem. Tanto a colagem quanto a montagem, elas são feitas para quê? Para favorecer a construção do instante, a construção desse momento que vai ser representado na imagem.
Eu deixo aqui uma colagem do processo de criação da Barbara Stewart, que ela fez sobre uma imagem crítica sobre o Josef Mengele, o médico alemão que cometeu verdadeiras atrocidades durante o período nazista. E aí, na primeira imagem, nós temos a pesquisa, né, no canto superior esquerdo. Depois, aí é o material que ela colheu, que ela pesquisou para criar a imagem. À direita, em cima, nós temos a criação do conceito. Então, vejam que as imagens da pesquisa, elas estão, de certa forma, depuradas, já no momento em que ela está criando o conceito da imagem. Na parte de baixo, à esquerda, ela já tem o esboço da imagem final, né? Ou seja, o esboço da obra, e à direita embaixo nós temos a obra que foi publicada numa revista. Então, vejam que essa colagem, ela parte de um material de pesquisa que vai para uma criação, é feito um esboço, para daí sim você ter, no caso, a Barbara Stewart, ter a imagem final. Então, aquilo que começou como uma pesquisa se transformou numa imagem final por um processo de colagem. No cinema, nós temos o processo da montagem, que é colocar as partes do filme na ordem em que ele deve ser apresentado. E isso tem diferentes formas de ser feito. Não é à toa que os prêmios de cinema, eles, em geral, premiam a montagem, porque é um trabalho também de ordem artística, de saber qual a melhor forma de causar o impacto que se quer no espectador. O Eisenstein, cineasta russo, ele falava da montagem expressiva e semântica, que era uma montagem intelectual. E ele excluía aí o aspecto perceptivo e representativo, ou seja, a montagem ela tinha que ser expressiva e intelectual, ela tinha que ter um significado. E ele trabalhou muito isso nos seus filmes. O Aumont diz que essa ideia do Eisenstein ela é bastante sugestiva para a análise de algumas obras fixas, né? Ou seja, de que há uma montagem expressiva e semântica na imagem. Se nós olharmos esse quadro do Antoine Watteau, Peregrinação à Ilha de Cítara, nós vamos ver que as imagens estão aí dos personagens, né, os personagens que estão retratados, eles estão cada um num momento muito específico. E se nós imaginarmos que o autor, ele pode, né, no caso o pintor, ele pode ter feito o quê? Ele pode ter captado de cada grupo de pessoas, ou de cada pessoa individual, de cada personagem, aquele que é o momento mais expressivo e colocado em tela, todos juntos. Então, aí seria o quê? Uma montagem expressiva. Ele não está preocupado em retratar uma cena tal e qual ela foi. Ele pega os aspectos principais de algo que viu, ou de algo que imaginou, e faz uma montagem única, no caso, uma tela única. Aí nós temos o quê? Uma colagem temporal, né, que seria o modo mais frequente de representação do tempo na pintura. Eu pego coisas que aconteceram em tempos diferentes e expresso no mesmo quadro. Então, isso significa o quê? É como se aquelas coisas estivessem acontecendo ao mesmo tempo na imagem, mas que o espectador pode, por esse recurso de intelecção, compreender que, na verdade, aquilo também é uma montagem. É o que o Eisenstein faz. O Eisenstein vai dizer, nem tudo que está nas pinturas aconteceu exatamente daquele jeito, mas o pintor, ele montou aquilo. Ele organizou para que parecesse assim e para que passasse uma ideia. É muito mais o desejo de passar uma ideia do que de representar algo que aconteceu tal e qual está sendo mostrado. Também é importante falar sobre o tempo nas questões de sequência e intervalo. Nós temos o salto, que ele está presente nas imagens temporalizadas, perceptíveis ou não. Vou deixar sobre isso um exemplo do filme Acossado, do Godard. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E nós temos também um intervalo temporal, que vai poder aparecer entre duas ou mais imagens, sejam elas temporalizadas ou não. E essas imagens sequencializadas. Isso aparece bastante, por exemplo, nos dípticos e trípticos da pintura, em que eu tenho, por exemplo, num tríptico, 3 imagens, e cada uma delas representa uma situação, e quando eu passo da primeira para a segunda, automaticamente eu tenho um intervalo de tempo sendo representado, ainda que eu não
esteja vendo esse intervalo de tempo representado em imagem. Mas a própria forma como o artista dividiu aquela sequência que ele quer mostrar em 3 e a forma como ele escolhe mostrar cada uma delas, pelo intervalo entre uma e outra, eu sei interpretar esse tempo, eu sei que um tempo passou. Eu tenho aí, então, um intervalo temporal que também tem significação na compreensão desse conjunto de imagens, desse tríptico. Também falar da imagem-duração, né? A imagem-duração, o tempo é mais apresentado do que representado, então há uma tendência maior à apresentação do que à representação. Nós temos a floculação dos acontecimentos, né? O tempo ele é modulado pelo quê? Pelo conteúdo diegético, por aquilo que a própria história está mostrando, aquilo que o próprio enredo está mostrando. Mas eu também posso ter deformação, uma desaceleração ou uma inversão, como é o caso de um filme que eu acredito que eu já tenha citado, que é Irreversível, que é a história contada do final para o início. Em que eu tenho na primeira cena, uma cena bastante violenta, em que 2 homens perseguem um terceiro e agridem esse terceiro de uma forma bárbara, e na cena seguinte, eu tenho o que aconteceu imediatamente antes disso. E assim sucessivamente até o final do filme, que é, na verdade, o início do enredo, se nós pensarmos cronologicamente. Então, essa é uma espécie de deformação. E temos também uma proposta do Gilles Deleuze, que é a imagem cristal, que é que ele designa como algo metafórico, uma existência de uma imagem atual e de uma imagem virtual, uma no presente e uma segunda no seu passado contemporâneo. Então, vamos falar agora da significação na imagem, né? A relação da imagem com narração. Em geral, a imagem representativa ela é narrativa. E a narrativa tem relação direta com mimese, com imitação. A narrativa é um ato temporal, está envolvido no tempo. O Godreau, ele elenca 3 tipos de narrativa, segundo a leitura que ele faz do Platão. A primeira é da mimese excluída, que equivaleria a epopeia. Eu deixo como exemplo aqui de epopeia a Ilíada, atribuída a Homero. A segunda é de uma mimese total, que aconteceria onde? No teatro. Porque no teatro eu tenho espaço, tempo e personagens representados diante dos olhos do espectador. Eu tenho personagens que estão encarnados em atores e atrizes, eu tenho um espaço que é visto e que está ali realmente, e o tempo ele acontece de acordo com o tempo que o espectador está vivenciando naquele momento. E, por fim, eu tenho o que seria um tipo misto, que é mais próprio de romances, de contos, porque envolvem descrição e diálogo. Deixo como exemplo aqui Dom Casmurro, do Machado de Assis. O Percy Lubbock vai nos lembrar da diferença entre mostrar e dizer, o showing e o telling, ou como aparece na tradução do livro, a mostração e o dizer. O Godreau vai levantar o seguinte aspecto, que no cinema, o plano ele está mais relacionado a mostrar, enquanto que a montagem ela implica dizer algo. Então, quando eu tenho os planos, eu vou mostrando uma sequência de planos, e quando eu monto esses planos num conjunto, esses planos passam a dizer algo, eles passam a significar algo. Na imagem, nós temos um exemplo de uma casa horripilante, e embaixo a frase, a casa é horripilante. Aí, uma forma simples de mostrar a diferença entre o que é showing, telling, o que é mostração, o que é dizer, contar. Só um exemplo, quando se escreve um roteiro de cinema, o autor do roteiro tem que ter em mente que ele precisa escrever de uma forma que quem leia visualize o que está ali escrito. Isso é uma regra básica na escrita de roteiro. Ou seja, você tem que pensar muito mais em como mostrar aquilo que você quer que o espectador veja na tela como resultado, do que simplesmente contar ou dizer o que está acontecendo. Esse aspecto do dizer, do contar, ele pode ser muito bem composto, ele pode ser muito bonito, literário na forma como
como está sendo escrito, mas ele não vai ter impacto no seu aspecto de mostrar para quem lê. E aqui, claro, pensando em pessoas profissionais que leem roteiro, eles esperam poder ler e visualizar aquilo que estão lendo, porque eles precisam pensar na forma do produto final, que é o filme. Bem, pensando em sequência e simultaneidade, a ordem das imagens é determinante da narratividade. Se eu mudar a ordem das imagens de um curta-metragem, de um filme, ou até de uma sequência de pintura, por exemplo, um tríptico, eu mudo a narrativa que está ali presente. Eu mudo, digamos, o enredo. E não só o enredo, aquilo que é realmente da narratividade. É o enredo e a contextualização desse enredo, na sua relação histórica, social, ideológica, e por aí vai. A narrativa no espaço, o Arnheim diz o seguinte, que um acontecimento ele terá dimensão espacial se a sua percepção exigir a apreensão de um conjunto. Aí temos como exemplo a estrutura arquitetônica, a exploração de uma gruta. Dou aqui também o exemplo da obra Mamãe, da Louise Bourgeois, que nós vimos em aulas anteriores, em que a percepção da obra ela só pode ser realizada apreendendo o conjunto de onde ela está, no espaço em que ela está e dialogando com esse espaço. Se eu mudar aquela obra de lugar, por exemplo, ela estava na frente de um museu, quando nós vimos a imagem em aula. Se eu colocá-la para dentro do museu, eu vou ter uma nova narrativa no espaço. A aranha passa a ter uma nova narrativa. Aquela mamãe, como ela chama, ela vai passar a ter outras possíveis significações. Por quê? Porque mudou o espaço. Se eu colocar essa obra também na natureza, por exemplo, num campo florido, muda completamente a relação de significação. Então, o espaço, ele interage com a narrativa da obra. Sobre imagem e sentido, nós vamos falar sobre o que é percebido e o que é nomeado. Na construção diegética, ou seja, aquela construção que implica o que está dentro da imagem representada, ela vai ser determinada por uma aceitabilidade social e vai ter relação com enunciados ideológicos. Então, essa construção do que a imagem apresenta tem relação direta com essas duas partes, né? Uma parte que é da aceitabilidade social e outra parte que é de enunciados ideológicos. E há uma dimensão simbólica da imagem que ela fica vinculada à capacidade de significação. E ela tem relação com a linguagem verbal. Nessa imagem do Katsushika Hokusai, né, é uma gravura feita por ele chamada Grande Onda de Kanagawa, nós podemos ver algumas dessas questões. Por exemplo, a cor, o contraste de cor entre as ondas e o fundo, esse azul expressivo, um azul agressivo em relação ao fundo, ele é um contraste interessante para se pensar isso. Outro ponto é o contraste entre a força da onda, que parece uma grande garra, com o Monte Fuji ao fundo, que expressa uma tranquilidade, algo pacífico. Então, nós temos aí um contraste também entre a força e a tranquilidade. Também é interessante notar que no centro da tela nós temos uma parte bastante circular e ela remete ao yin e yang da cultura oriental, né? As forças opostas e a sua importância de presença na vida de todos, né? Que não há uma força para um lado apenas ou outra força para outro. É importante conviver com as duas forças que são opostas, mas que formam um todo. Outro aspecto cultural importante é que na nossa leitura, que é feita da esquerda para a direita, nós não estranhamos a forma como a pintura foi feita, né? Já que a onda está nessa direção, da esquerda para a direita. Mas para quem é da cultura japonesa, é algo provocativo do ponto de vista do gravurista, porque lá a leitura é feita de modo contrário, da direita para a esquerda. Então, isso, a leitura de imagens, claro. Isso já é um ponto em que o artista provocou, brincou com a própria cultura, e que não tem efeito sobre outras culturas.
porque nós vamos ler a imagem no sentido em que ela já está proposta. Por fim, é importante dizer que o tamanho da onda ele é bastante expressivo nessa imagem. O fato de ser uma ilha cercada por mar e a sobrevivência desse povo vir bastante deste mar, principalmente em relação à alimentação, é algo que está, sem dúvida, não apenas no cotidiano das pessoas, não é apenas o dia a dia. Isso tem forte relação com o imaginário. Então, não é estranho que uma onda seja representada com essa força e nem deste tamanho numa tela, numa gravura. Vamos falar agora da interpretação da imagem. Qual que é o sentido da imagem? Bem, para chegar ao sentido da imagem, eu vou ter que lidar com o contexto de espaço e tempo, que vai exigir maior grau de interpretação ou menor grau, inclusive esforço de interpretação, maior ou menor. Há uma abordagem que é semiológica, que ela está relacionada aos níveis de codificação da imagem. Então, vou mobilizar códigos aí, que são, primeiro, os códigos quase universais, da percepção daquilo que se olha e que se vê, da analogia, aquilo com que a gente é capaz de comparar, e também do contexto social em que cada imagem está inserida. O Panofsky, ele sugere uma leitura de imagens artísticas da seguinte forma. Primeiro, ele diz que é um estágio pré-iconográfico, que é um estágio de denotação, ou seja, em que nós olhamos para aquilo tal e qual aquilo é, né, em achar as características intrínsecas e que estão visíveis ali. Segundo, é um estágio iconográfico, que é conhecer códigos tradicionais da imagem. E, por fim, uma análise iconológica, que aí eu vou chegar ao que é a significação intrínseca. Então, em suma, o que eu tenho aí pela leitura sugerida pelo Panofsky? Primeiro, o que o espectador vê é o estágio pré-iconográfico. Aquilo que eu vejo, consigo descrever tal e qual está sendo mostrado, sem ativar qualquer conhecimento. O segundo, que é o estágio iconográfico, eu vou ver o que eu sei sobre o assunto e vou descrever o que eu sei sobre o assunto. Então, eu já vou relacionar essa descrição em relação à imagem, evidentemente. E, por fim, o que eu concluo sobre a imagem é a análise cronológica. É aquilo que, depois que eu vi, depois que eu ativei o meu conhecimento, eu consigo relacionar a uma significação intrínseca da imagem. O que aquela imagem quer dizer em si. Bom, o Aumont termina o capítulo falando sobre a figura, sobre a figuralidade. O sentido figurado, o pensamento visual, a metáfora, aquilo que estaria intrínseco como figuração na própria imagem. Ele diz que esses estudos eles fazem muita relação com definições da retórica da linguagem verbal. Para citar um exemplo apenas de uma possibilidade de entendimento dessa retórica de linguagem verbal, se nós falarmos um grande filme ou um filme grande, há uma diferença no entendimento, embora eu use as mesmas palavras. Ao inverter a posição das palavras, eu tenho um grande filme, um filme de qualidade, enquanto um filme grande é um filme longo, um filme extenso. Então, o que estaria na imagem que figuraria uma diferença de sentido, um pensamento visual, que criaria uma metáfora apenas pela mudança de ordem, mudança de posição, daquilo que é intrínseco à imagem, né? Sem pensar na linguagem verbal aqui. E ele fala que essa retórica da imagem ainda está por ser construída. Não há trabalhos suficientes para demonstrar como isso acontece, como é que isso ocorre na imagem. Essa é a referência do texto base da aula. As imagens são de fontes diversas. Créditos e agradecimentos estão na descrição do vídeo. Muito obrigado.